Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não gravo vídeo pra esse canal, tu é doido, é? Finalmente lembrei, né, a senha do canal. Enfim, vários motivos aconteceram para eu ter ficado tanto tempo fora do canal, mas agora eu tô de volta. Pode comentar aí, anime, filme, série, que você quer que eu comente, tá ligado? Eu não posso prometer que eu vou voltar a postar vídeo direto e tudo mais, mas eu vou tentar trazer pelo menos um vídeo por semana. Tentar, hein? Não é uma promessa, tá ligado? Ainda mais agora que eu tô fazendo faculdade também e tem algumas outras coisas pra mim. Tempo é uma coisa que agora eu não tenho tanto, mas eu tô de volta. E agora eu tô aqui, para fazer um mini podcast. É um formato que eu vou tentar trazer aqui pelo menos uma vez por semana, mas como eu disse, não é uma promessa, entendeu? E esse podcast aqui vai ser sobre Game of Thrones e as Crônicas de Fogo e Gelo, porque eu tô lendo o livro também. Eu não pretendo fazer um podcast muito longo, só uns 20 minutos aqui falando, a não ser que vocês queiram um podcast mais longo depois, porque obviamente vai ter muita coisa aqui que eu não vou falar, porque não vai ter tempo. Então, vamos lá que eu já tô enrolando muito. Eu conheci a primeira série, acredito que muitos de vocês também conheceram a primeira série, porque Game of Thrones foi simplesmente um marco na história da televisão. Ela simplesmente revolucionou a televisão, cara, não tenho nem o que dizer. Ela é uma série que marcou demais. Se você assistir Game of Thrones e assistir qualquer outra série da época, você consegue perceber o nível, porque Game of Thrones, cada episódio parecia um filme, cara, em todos os sentidos, porque a direção era espetacular, o tanto de coisa de dinheiro, que deve ter sido investido nesse negócio aqui, é bizarro, mano. E uma coisa que eu acho que eu não tenho certeza, mas que talvez tenha sido Game of Thrones, que fez primeiro. Não sei, não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas é uma coisa sobre a duração dos episódios, porque eu já assisti muitas séries naquela época, pelo menos a maioria das séries que eu assistia, eu acho que todas na verdade, variavam entre 40 minutos de duração. Game of Thrones não, eu nunca sabia quanto tempo ia ter um episódio de Game of Thrones. Se eu não me engano, na 7ª temporada tem um episódio que tem quase 2 horas de duração. Enfim, então, se você for assistir Game of Thrones, é tipo isso, mano. É meio que você se preparar pra assistir um filme cada episódio. Mas é muito bem feito, cara. É muito bem feito. A gente tem algumas reclamações e tal, aqui e acolá, principalmente pro final da série. Inclusive, eu gravei um vídeo nesse canal há muito tempo falando sobre os problemas e o que fizeram Game of Thrones ter um final ruim. É um final ruim, cara. Não tem nem o que dizer. Mas é um vídeo antigo. Entendeu? Vou até deixar na descrição, nos comentários e tudo mais. E caso vocês queiram dar uma olhada, tá aí. Mas esse vídeo é antigo, eu tô até pensando talvez regravar esse vídeo. Fazer mais vídeos sobre Game of Thrones aqui. Depende aí de vocês. Se vocês curtem Game of Thrones, se vocês leem os livros, pode mandar aí sugestão aí que eu vou fazer. E eu tô lendo os livros também. Eu tô terminando o último livro da série. E, mano, com certeza eu acredito que agora é a minha série literária favorita também. Porque, mano, é bizarro, cara. É bizarro. Os livros são enormes, mas é muito bom de ler, cara. Vamos falar um pouquinho sobre os livros. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a forma como o George Martin ele escreve, Que o George Martin, pra quem não sabe, é o autor. E esse cara é simplesmente louco. Mas precisa de um louco pra escrever uma obra assim, cara. Papo reto. Mano, a forma como esse cara escreve eu acho muito maneira. Tipo assim, do ponto de vista dos personagens. Cada capítulo é do ponto de vista de um personagem diferente, tá ligado? E eu acho isso muito maneiro. Eu acho muito foda como a personalidade dos personagens sai, tá ligado? Nos capítulos. Tipo, se o capítulo é do Ned Stark, que é um cara honrado, um cara polido e tudo mais, o capítulo vai ser assim. Se ele é um cara mais certinho, o capítulo, digamos assim, vai ser mais certinho. Agora, se for o Tyrion da vida, a personalidade do Tyrion vai estar ali. O capítulo vai ter coisas mais irônicas, mais divertidinhas, do jeito como o Tyrion tá ligado? Um personagem que eu acho que
diz muito isso. É o Theon. Theon, antes dele virar fedor, né? Todo e tal. O Theon, a linguagem, né? Dos capítulos dele sempre era uma linguagem muito suja. E ele sempre tava... Muitas vezes estava envolvido em situações que tinha sexo, tá ligado? E era sempre falado de uma maneira muito suja. Então, se fosse, por exemplo, o Ned Stark, numa situação de sexo, por exemplo, com certeza o capítulo ia narrar, né, aquela cena de sexo de uma maneira bem mais, sei lá, mais poética, talvez, quando que, por exemplo, no momento que o Theon tava transando, uma coisa do tipo, era de uma maneira bem suja, falando assim, palavrão mesmo, dizendo que fudei, tá ligado? Essas coisas, tá ligado? Enfim, o Tyrion também é assim, porque é a personalidade dos personagens. É a personalidade dos personagens ecoando no capítulo. Eu achei isso muito maneiro, cara. Porque, apesar de não ser em primeira pessoa, esse negócio da personalidade tá sendo trazida nos capítulos é muito foda, porque você consegue se relacionar com os personagens e entender como eles são. É quase como se os personagens estivessem escrevendo os capítulos, sabe? É como se, tipo, sei lá, o ponto de vista é eu, Eric, o personagem Eric. Então, é como se eu estivesse escrevendo minha própria história, mas não em primeira pessoa, em terceira. Então, se eu sou de um jeito, se eu sou um cara piadista, se eu sou um cara sério e tudo mais, isso vai se expor nos capítulos. Então, por os capítulos serem desse jeito também, tem uma coisa também que é interessante. Por exemplo, se o Ned Stark ou se o Jon Snow sabe de alguma informação, você viu uma informação que aconteceu aqui no capítulo do Jon Snow, e sei lá, a Catelyn não sabe, então quando chegar no capítulo da Catelyn, ela vai falar do jeito que ela sabe, entendeu? Por exemplo, uma coisa interessante, o Theon, ele mente, né, dizendo que ele matou os filhos lá que ele matou o Bran, que matou o Rickon e tudo mais. Só que a gente sabe que ele não matou o Bran e o Rickon, entendeu? Só que o Jon Snow não sabe, tá ligado? A Catelyn não sabe, o Robb não sabe. Então quando chega nos capítulos do Jon Snow, por exemplo, ele fala do Bran e do Rickon como se ele estivesse morto. Então tem coisas que a gente, se você talvez não prestar muita atenção, você pode até ficar um pouco perdido, porque num capítulo aconteceu alguma coisa, tem lá uma informação, mas no outro, às vezes aquela informação chega de outra maneira. Também interessante, né, sobre isso. Por exemplo, também lá quando tem aquela parte em que o Tyrion é mão do rei, tem coisas que ele faz que você percebe que são pro bem da população, mas aí sempre chega às vezes de uma maneira bem deturpada para as pessoas, entendeu? Inclusive o Tyrion é um cara que, né, é um personagem mó legal, e sempre que outro personagem que não é do ciclo de amizades, de relação ali com o Tyrion, essa pessoa sempre vai falar do Tyrion de uma maneira pejorativa, de uma maneira ruim, dizendo que ele é o doente, que sempre tá querendo fazer maldade. Então, eu acho muito da hora essa forma como ele escreve os personagens, né? Escreve os capítulos. Sabe Harry Potter? Se você já leu Harry Potter também é um pouco assim. Ele é do ponto de vista do Harry. Não é em primeira pessoa. Mas é do ponto de vista do Harry, e meio que a forma como o Harry pensa as coisas, a personalidade dele meio que sai nos capítulos também. E isso é legal. Vamos comentar um pouquinho sobre cada livro, e talvez eu possa traçar um paralelo aqui com a série. Vou fazer isso de uma maneira bem rápida. Se vocês quiserem, eu posso depois tentar fazer um vídeo específico sobre cada parte, entendeu? Enfim, mas também vai ter coisas que eu nem vou lembrar, porque, né, é muita coisa, os livros são muito longos. E pode ter coisas que eu não vou lembrar, mas eu vou sempre me esforçar. Se eu for fazer um vídeo pra cá, eu vou tentar agora, tipo, se eu for análise de um filme, de alguma série, ou um livro, talvez. Se eu for fazer uma análise mesmo, eu vou escrever um roteiro e vou tentar fazer o melhor vídeo possível. E, tipo, pode demorar, pode ser um vídeo longo, mas vou fazer essa porra, tá ligado? Se eu me propor a fazer um negócio de análise mesmo, eu vou fazer, mano.
Mas aqui nesse quadro aqui, digamos assim, nesse podcast, eu só tô pegando aqui e começando a falar mesmo o que vem na minha cabeça e tudo mais. Enfim, mas vamos lá, falar sobre cada livro. Primeiro livro, A Guerra dos Tronos, né, que dá um nome pra série, Game of Thrones, que na verdade é uma tradução errada, né? E é até um pouco complicado, porque quando você para pra pensar Guerra dos Tronos, você tende a imaginar logo uma guerra, porque tá no nome. E Game of Thrones tem tudo isso, sim, mas não no começo. Não no começo. O primeiro livro não tem isso. A primeira temporada de Game of Thrones também não tem, tá ligado? Também não tem. É uma parada mais séria, é uma parada mais treta política e tramóia, conspiração, um negócio mais complexo, às vezes um pouco mais lento, mas tudo isso porque precisa ser assim. E é muito legal como as coisas vão se desenrolando até chegar lá no final, que no final vai começar a acontecer as desgraças. Eu acho muito foda como a Guerra dos Tronos, né, que deveria ser o Jogo dos Tronos, até porque é uma fala dos personagens. Acho que a primeira pessoa a usar essa fala, né, dizer o Jogo dos Tronos sobre isso, acho que a primeira pessoa a falar sobre isso é a Cersei pro Ned Stark, quando ele vai confrontar, né, ela sobre os filhos dela serem do Jaime e não do Robert. Aí eles falam sobre isso, mas mais pra frente, em várias passagens dos livros, tem pessoas falando sobre isso. Tem lá, por exemplo, o Mindinho fala bastante sobre isso, sobre o Jogo dos Tronos. E eu acho que, apesar de ser uma coisa assim, meio boba, eu acho que faz muita diferença. Porque o Jogo dos Tronos faz muito mais sentido com a história, tá ligado? É muito mais, digamos assim, um jogo de xadrez, ou Krivassi, não lembro como é que é o nome do jogo que tem lá, enfim, do que necessariamente guerra e tudo mais. Só vai ter uma, se bem que no livro até tem uma parte de luta, que é quando o Tyrion ele acaba tendo que lutar com o pessoal lá do Robb, que é aquele pessoal que vai lá para enganar o exército Lannister, enquanto que eles vão morrer, né? Eles vão lá, se não me engano, são 2.000 soldados que vão lá para distrair o exército lá do Tywin, enquanto que o outro tava lutando lá e dominando uma parte que era dos Lannisters. Isso aí é da hora. E tipo assim, essa parte nem mostra, nem tem na série, porque tá do ponto de vista do Tyrion, e o Tyrion acaba levando uma porrada na cabeça e desmaia. Inclusive isso é uma forma bem interessante de não ter que mostrar a guerra, né? Porque provavelmente ia ter que gastar dinheiro. Mas no livro tem. No livro tem. O Tyrion, ele tá ali no meio, tá ligado? Ele vê tudo aquilo ali. Então, por bastante tempo, é narrado aquela luta ali. É legal, porque é um clímax. A gente sente, às vezes, falta de um clímax de guerra e tudo mais. Acredito que a série corta bastante coisa. E até um pouco estranho, né? Porque no começo eles cortavam muita coisa e no final Game of Thrones virou um negócio assim, tipo, de guerra, que tinha dragão e tinha não sei o que. Virou muito mais ação do que tramóia, conspiração, que é o que Game of Thrones é de verdade, tá ligado? Inclusive, talvez seja esse o maior problema da série, ter começado a se esquecer, né, de ser uma série sobre Jogo dos Tronos, uma série sobre conspiração e tudo mais, caralho, pra poder chegar no trono, esse negócio todo, pra virar uma série mais blockbuster, dragão, fogo, morte, tipo, guerra, entendeu? Não tô dizendo que isso é ruim por si só, mas se focar só nisso, tipo, mano, a Guerra dos Bastardos é muito legal de assistir, tem muitas cenas legais mais pra frente que é legal de assistir. Enfim, mas é isso, eu acho muito foda, cara. Depois do terceiro livro, né, que também lá a terceira temporada, que tem o Casamento Vermelho, até esqueci o nome do livro, mas aquela parte ali é insuperável. O Casamento Vermelho é simplesmente incrível. Tipo, se você se surpreende com a morte do Ned Stark, quando você chega no Casamento Vermelho, você diz, mano, esse autor não tem pena, cara. Esse autor não tem pena. Você não sabe mais pra onde que a série vai, pra onde que o rumo do bagulho vai, porque você tá pensando, pô, os Starks devem ser o protagonista da parada. Eles são os, digamos assim, os bonzinhos. Mas, mano, vai geral morrendo e você fica tipo, caralho, e agora pra onde que vai? Entendeu? Então é muito foda, porque, tipo,
a série, né, a obra, ela consegue te subverter, né, tuas expectativas, e ela meio que sempre se mantém nova, digamos assim. Enfim, acho que em primeiro lugar, né, tanto a terceira temporada, tipo, se fosse a série, eu colocaria a terceira temporada como a minha favorita, e talvez a primeira em segundo lugar. Se bem que a quarta temporada é maravilhosa também, cara. Só que, tipo assim, a quarta temporada, tanto a quarta temporada quanto a terceira temporada, os acontecimentos são no mesmo livro, entendeu? Então, se eu fosse dizer o meu livro favorito, eu diria que é esse, o terceiro livro, A Tormenta de Espadas. Cara, esse livro é absurdo. É um bagulho assim que, pô, você não tem noção. Enfim, vamos aqui, né, se apressar mais, porque já tá dando uns 20 minutos que eu tinha dito, né? O segundo livro, que é A Fúria dos Reis, né? Que tem lá a parte que tem a apresentação dos Stannis, que tem lá a morte do Renly. É um livro que eu gosto. Também tem lá a parte do Tyrion como mão do rei. É um livro bem legal, tem umas coisas assim que eu acho muito da hora. Só que eu acho que na série não é tão bem adaptado não, essa parte. Inclusive, eu acho, tanto por conta da magia também. Porque, tipo assim, apesar de ser um livro, apesar de ser uma obra assim que eu disse que tem uma parte mais séria, que é mais conspiração e tudo mais, também tem o lado da magia. Eu acho que na série, no começo, parecia que eles não estavam tentando se focar tanto na magia, tá ligado? E isso também causa estranhamento, porque no começo parecia que eles não estavam dando tanto foco pra magia, e no final tava lá dragão e isso e aquilo, aí parece que a série vira totalmente outra coisa, entendeu? Então isso é meio estranho. Eu acho que a forma como a magia começou a ser adaptada foi até de uma maneira assim meio estranha, tipo a morte do Renly por aquela sombra. Tipo, você assiste a primeira temporada e a segunda, parece meio absurdo, parece meio estranho. Algumas coisas já no livro são apresentadas, a magia de uma maneira mais palpável, para você não causar aquele estranhamento, né? Porque é uma parada mais pesada, mais séria, um negócio, digamos assim, mais realista, e tem magia no meio, entendeu? Enfim, vamos falar mais rapidamente, né? Os dois últimos livros são O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. O Festim dos Corvos eu acho que é o mais inferior. Não é ruim, mas eu acho o mais inferior, até porque foca muito na Cersei, que no livro a Cersei é muito chata, é muito idiota. Na série fizeram ela ficar muito mais inteligente, muito mais fodona, enquanto que no livro ela é meu Deus, essa mulher é um porre. O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões era para ser o mesmo livro, só que ficou gigantesco e o autor acabou dividindo. Ele dividiu de uma maneira diferente, não de uma maneira cronológica, digamos assim. Ele dividiu de uma maneira geográfica. Então eu achei muito da hora a forma como ele fez isso daí. Mas apesar das coisas estar acontecendo, digamos que ao mesmo tempo, então é da hora. Mas só que o Festim dos Corvos eu acho que é o mais inferior, porque é mais chatinho focar, por exemplo, ficar focando muito, né, na Cersei. Não é importante, mas a personagem em si eu não gosto, entendeu? Aí também foca ali na Brienne, é da hora, acho legal. O Jaime também, que é um personagem que eu acho muito foda, que na série tem um desenvolvimento muito foda e depois ele vira um merda. Só que no livro o desenvolvimento dele continua, eu acho isso maravilhoso. E aí agora eu tô na Dança dos Dragões, que pra mim é incrível, simplesmente incrível esse livro. Eu acho que ele tá no mesmo nível da Guerra dos Tronos e da Tormenta de Espadas. Talvez não sei se superaria algum deles, mas eu acho que tá no mesmo nível. Acho que se eu fosse fazer uma tier list, digamos assim, eu colocaria a Tormenta de Espadas em primeiro lugar, depois a Guerra dos Tronos, a Dança dos Dragões, aí eu colocaria a Fúria dos Reis e o Festim dos Corvos. E é isso, eu acho que já passei dos 20 minutos que eu disse que ia falar. Se eu for falar, eu vou falar muita coisa. E se vocês quiserem, eu posso fazer um outro podcast, uma parte 2 sobre esse mesmo assunto. Mas basicamente é isso. E eu vou encerrar meu vídeo por aqui. E que venha os ventos do inverno. Tomara que esse livro venha, porque meu Deus do céu, cara. Enfim, já tô quase terminando a série aqui. Eu preciso, cara. Eu preciso de um final pra essa história. E é isso. Comenta aí se vocês curtiram. Deixa like aí, compartilha que eu tô de volta, comenta aí, sugestão de vídeo,
de coisas para me assistir. E é isso. Tamo de volta. E é isso, galera. Até a próxima.